Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e hoje a gente vai conversar sobre uma série documental da Amazon Prime produzida por Jordan Peele. Sim, o mesmo de Corra, Nós e que recentemente produziu o filme Candyman. Tá aqui na descrição deste vídeo para vocês assistirem a nossa crítica. O documentário intitulado Lorena nos conta ao longo de 4 episódios a história da moça que cortou o pênis do marido. Sim, cortou e jogou fora. Aí ele mostra os motivos, as razões disso tudo e todo o carnaval que foi na mídia lá em 1993. Vocês querem saber essa história? Então vem comigo. This story was irresistible. What did he do to make her do something like that? O documentário de 2019 retrata um caso lá de 1993 que teve um grande clamor público, né? Os envolvidos ficaram muito famosos e a mídia cobriu o caso durante 24 horas por dia, por meses e meses. O crime da Lorena ficou muito conhecido, mas as razões dela, as motivações, pouco foram faladas na época e foram até menosprezadas. Mas neste documentário de Jordan Peele, ele acaba apresentando toda uma delicadeza e a versão da Lorena. Se vocês não conhecem esse caso, eu vou dar uma rebobinada aqui e te contar, porque já fazem quase 30 anos do acontecido, mas ainda é um assunto que levanta muita polêmica e traz muitas coisas ao debate. Numa noite de julho de 93, Lorena acaba sendo abusada pelo marido e ela, num ato de fúria e de medo, acaba cortando o pênis dele. Sim, corta, pega ele, leva pelo caminho e joga no mato. Tudo isso acontece muito rápido, a polícia encontra a Lorena, né? Porque o John, o marido dela, vai para o hospital e precisa de uma cirurgia para reconectar as partes, que não eram lá grandes coisas. Começou a gerar um burburinho na mídia, todo mundo começou a falar da Lorena e julgar ela como uma mulher ciumenta, que por conta do marido estar se separando dela ou tendo um caso com outra, ela cortou ele, né? E também o John ficou até bem famoso depois disso por conta do caso ali. Todo mundo ficava questionando se o pênis dele ainda funcionava, como que tava, como que era a cirurgia. Ele acabou participando de muitos programas de TV, participou de programas de rádio, enfim, fez até filmes adultos. Tudo isso, né, fez uma fama exorbitante em cima dele, enquanto Lorena tinha que passar por todo o julgamento por conta do crime que ela cometeu. Só que o barato do documentário é que ele é quase uma crítica à justiça na época, né, aos direitos das mulheres, à defesa das mulheres e como elas eram tratadas em casos de violência doméstica. Porque simplesmente os policiais iam, né, quando a mulher, no caso, algum vizinho denunciava, iam até o local, separavam o casal, mandavam o homem dar um passeio por aí e depois eles voltavam. Geralmente nada acontecia. Então isso tudo fazia com que a maioria das mulheres não denunciasse o caso. E quando a Lorena acabou infringindo um corte fatal no pênis do marido, tudo isso veio à tona. Só que o documentário mostra que o que veio à tona foi somente o lado do John, aquela coisa da fama momentânea, e Lorena acabou sendo só a acusada, a mulher ingrata que fez isso com ele. Então, nesses 4 episódios de mais ou menos 1 hora, a gente vê depoimentos dos familiares, dos amigos da Lorena. A gente também tem o depoimento do John, né? Ele também fala ali, relata o lado dele. A gente tem a Lorena contando a sua história, médicos, a polícia e também órgãos ali de proteção à mulher e também advogados, mostrando e falando como que era a justiça neste período, né, nessa época, nos anos 90, em relação à violência doméstica sofrida pelas mulheres durante os seus casamentos. Lorena, então, apesar do crime que ela cometeu, né, não podemos negar que foi um crime, ela tentou vingança pelas próprias mãos, mas mostra que a mulher sofre tanto, passa por tantas coisas, que às vezes ela vê como último recurso fazer tal coisa.
Eles até brincam que naquele período os homens ficaram muito ressabiados, porque, né, qualquer mulher poderia pegar e esfaquear eles. Mas enfim, virou uma grande piada. O documentário fala também isso, né? Que isso virou uma grande piada com todo mundo, né? Os homens defendendo o John, porque como é que tu faz isso com o pênis de um homem? E também as mulheres falando que apoiavam a Lorena, porque muitas vezes elas passavam por coisas que o que dava vontade mesmo era cortar o mal pela raiz, literalmente. O documentário ele traz um grande debate, ele é muito explícito ali nas cenas, ele mostra, né, os pedaços do John, ele mostra ali um pouco da cirurgia, mas ele principalmente mostra o lado da Lorena de uma maneira muito delicada ali, mostrando que ela era uma mulher latina, uma jovem que tinha ido para os Estados Unidos atrás do sonho americano, né, de ficar bem de vida, e encontra ali o John, que era um militar muito bonito, né, para os padrões da época, acabam se apaixonando, se casando, mas ele demonstrou ser um cara muito abusivo e violento, sempre e geralmente quando bebia, e quando estava sóbrio ameaçava ela verbalmente, né, xingava e humilhava. Então não era um casamento saudável. Tudo isso é mostrado ali no documentário. Eu não vou dizer para vocês quais foram ali as resoluções, né? Porque o John acabou também indo a julgamento por conta da denúncia de abuso, né? De estupro contra a Lorena, porque foi isso que aconteceu na noite que ela cortou ele. E também, né, durante muitos outros anos que eles estavam juntos. Também ela foi em julgamento 2 meses depois por conta do que ela fez contra o John. Então vocês assistam e descubram o que aconteceu, mas é muito interessante mostrar o quanto o homem ainda é privilegiado nessas situações e como ele ficou muito bem, digamos, perante aquela situação, e ela sofreu muito diante daquilo. Nada mudou muito hoje em dia, a gente ainda tem toda a questão de muitas mulheres ainda não denunciarem os seus agressores por medo, por vergonha. Ela conta no documentário que não falava para as amigas o que passava porque tinha vergonha, né, de contar o que estava acontecendo com ela dentro de casa. Então é a realidade ainda de muitas mulheres, infelizmente. Por isso aconselho vocês a assistirem, mas cuidado com o gatilho, ele é muito forte em relação à violência doméstica, a estupro. Então, se vocês quiserem assistir, tomem cuidado com isso. Se vocês quiserem a dica de uma outra produção também, que fala sobre mulheres indo atrás de justiça, aconselho vocês a assistirem o nosso vídeo sobre O Último Duelo, que conta a história de uma mulher que também foi abusada e foi atrás de justiça, que pode gerar ali a morte de alguém e a sua própria morte. O Último Duelo, um épico histórico que estreou também hoje nos cinemas. Se vocês já assistiram o documentário Lorena, me conte se vocês querem assistir, se vocês lembram do caso, né? Alguns ainda lembram, eu não lembrava não da história, então foi bem interessante descobrindo aos poucos o que aconteceu, né? O que Jordan Peele quis nos mostrar com essa história toda. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar aquele likezinho e até a próxima.